Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Latitude 10 Geografia. Hoje vamos distinguir tempo atmosférico e clima. Você sabe a diferença entre os dois? Se não sabe, se liga aí, já se inscreve no canal para você contribuir ainda mais com o nosso trabalho, tá ok? Vamos lá, a diferença então entre clima e tempo. O tempo atmosférico ou tempo meteorológico, ele é nada mais nada menos que um comportamento, comportamento momentâneo da situação atmosférica em um determinado local. Exemplo, vamos dar exemplos bem claros. Chuva, está chovendo, está muito quente. Hoje aqui em Ji-Paraná, Rondônia, fez 44 graus. Bem quente, essa época do ano para nós é muito estranha. Ao mesmo tempo que vem a friagem, vem um tempo ali mais ameno, uma temperatura mais amena, nós temos também temperaturas muito elevadas. Por quê? Nós estamos no inverno, né, no hemisfério sul, e consequentemente para a Amazônia isso significa o período de estiagem. Olha, o período de estiagem, um período aí que nós temos um tempo atmosférico durante os dias mais seco, tá bom? E aí nós não temos chuvas. Por não ter chuvas, consequentemente nós temos temperaturas mais elevadas, porque estamos muito próximos da linha do Equador, né? Maior radiação solar, e também devido às construções, às edificações. Nós vivemos numa cidade aqui que não tem o hábito assim de se ter árvores, né? E isso vai contribuir significativamente para um aumento da temperatura, e aí nós vamos ter fenômenos chamados de ilhas de calor, que nós vamos trabalhar mais à frente, ok? Então vamos lá. Então o tempo, ele é nada mais nada menos que uma fotografia de um dado momento em um dado local das condições atmosféricas, ok? Para que o tempo é importante para nós, o tempo atmosférico? O que isso muda na nossa vida, professor? Bom, isso é bem simples. Um agricultor, ele vai precisar saber a previsão do tempo, olha que eu não falei previsão do clima, a previsão do tempo para fazer o seu plantio ou a sua colheita, o seu manejo ali da agricultura, tá bom? A galera que vai viajar, o turismo, né? O turismo depende muito das condições climáticas. Eu não vou, por exemplo, para uma praia, uma região de praia, em épocas chuvosas. Eu vou escolher o período que tem menor quantidade de chuvas. Aí eu vou associar com tempo e clima. Olha, eu vou entender as características climáticas da região e em que momento o tempo atmosférico ali é mais favorável para visitar a praia. Vamos lá. E a aviação civil? Bom, o avião não vai decolar de um aeroporto com uma tempestade caindo ou com um furacão próximo. Ninguém quer pegar um avião em meio a uma tempestade. E nem o piloto vai subir a aeronave em condições não favoráveis para o voo. Então, isso que é a importância de se estudar o tempo e o clima. Tá, falamos de tempo, mas e o clima? O que é o clima, professor? O clima, pessoal, ele é uma sucessão habitual, tá, de tempos atmosféricos regularmente ao longo de no mínimo 30 anos. Clima é uma sucessão habitual, regular, tá, durante no mínimo 30 anos de vários tempos atmosféricos. Eu começo a medir todos os dias como foi o tempo atmosférico em determinado local e vou juntando esses dados ao longo de 30 anos para definir um clima. É assim que nós temos definidos, por exemplo, os climas do Brasil: o equatorial, aqui na região amazônica, o clima tropical em grande parte do país. Aí nós temos a variação do tropical semiárido, do tropical de altitude e assim por diante. Mas vamos pegar aqui o exemplo do clima equatorial na floresta amazônica. Por que eu vou pegar esse exemplo? Olha, é um clima quente e úmido, né? A sua classificação é como quente e úmido, mas ele tem suas sazonalidades, que é o que eu comecei a falar aqui. Nesse período agora de junho até setembro, nós temos pouca precipitação. Consequentemente, nós temos temperaturas que vão muito baixa em determinado momento devido ao fenômeno friagem, tá? Que é conduzido pelas massas de ar, que é um fator, tá, climático, e esses momentos, eles são muito rápidos, eles passam muito rápido e depois nós ficamos aqui com a estiagem, um período mais seco e consequentemente as temperaturas se elevam muito.
durante o dia e à noite elas caem consideravelmente, porque não temos nuvens nessa época para reter esse calor, manter aquecida a atmosfera. Aí vai depender também de outras situações. Há áreas muito construídas, o calor vai permanecer por mais tempo durante a noite, tá bom? E o clima ele é representado por um negocinho bem legal, isso aqui, ó, um climograma, tá? Os climogramas, eles facilitam a nossa visualização ao longo do tempo. Por quê? Eu consigo observar o comportamento de um clima em determinados meses do ano. O climograma ele nos mostra nada mais, nada menos do que temperatura e precipitação. E eu consigo entender esse comportamento a partir da observação do climograma. Aqui nós temos um climograma de Manaus e aqui um climograma de Cuiabá. Olha a diferença entre os dois climogramas, porque uma cidade está em clima equatorial e a outra cidade em clima tropical. Tá bom, pessoal? Então, quando nós falamos de clima e tempo, isso tem que ficar bem gravadinho na nossa cabeça. O clima, ele é uma sucessão habitual, regular de tempos atmosféricos. Tá, o que é importante eu estudar no clima, professor Luciano? Olha, o que vai me cobrar em vestibulares? Bom, temos a questão das mudanças climáticas, que é um assunto muito estudado nos últimos tempos. Aí nós temos também alguns órgãos do Brasil que trabalham com essas questões climáticas e temporais, que a gente tem que ficar muito ligados. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só você entrar lá na internet, inpe.gov, você vai ter várias informações, vários estudos. O INPE é o responsável, por exemplo, por monitorar as queimadas, os focos de incêndio em todo o país. O INPE tem lá dentro do seu site uma parte chamada CPTEC, que é responsável pela previsão do tempo, a previsão meteorológica, ou seja, a previsão atmosférica ali momentânea, tá bom? E nós temos também o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que também faz essas medições do tempo atmosférico e informações em tempo real para garantir a segurança da nossa sociedade. Sim, porque é importante você ter uma previsão do tempo ao longo do dia para não ser pego de surpresa, tá bom? E nós temos o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, aquele lá da ONU, que faz o monitoramento das condições climáticas no mundo. Por que esse painel é importante? Porque é ele que tem os estudos sobre o aquecimento anormal do planeta, o aquecimento global, as mudanças climáticas. Aí alguém fala: professor, mas fez tanto frio semana passada aqui em Rondônia, tá tendo aquecimento global mesmo? Opa, aí que está a diferença entre tempo e clima, tá bom, pessoal? O clima, ele pode ser alterado, mas ao longo de muito tempo, tá? O tempo atmosférico, sempre haverá as frentes frias chegando aqui nessas condições que nós temos atualmente. O que vai acontecer com as mudanças climáticas? O que os cientistas batem de frente falando sempre? É que esses eventos serão cada vez mais severos. Nós teremos secas mais severas, estações chuvosas mais severas e baixas temperaturas em determinadas regiões mais severas, ou seja, o tempo vai ficar fora do nosso controle, digamos assim. Nunca esteve no nosso controle, mas fora do controle normal, tá bom? E nós temos aí outros fenômenos que precisamos sempre lembrar quando falamos de tempo e clima, os fenômenos estudados, os principais: ventos, tá bom? Tempestades e furacões. Furacões é um tipo de tempestade, mas são os mais cobrados e nós vamos trabalhar nas próximas aulas daqui para diante. Espero que vocês tenham gostado, tenham gravado, tá? Diferença de tempo e clima. E se você gostou, dá o seu joinha e se inscreve aí no canal que nós vamos agradecer bastante. Muito obrigado e até logo.